Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Mais uma vez. Na aula de hoje, nós iremos tratar, então, da etapa final do catabolismo energético envolvendo, por exemplo, como nós começamos nas aulas passadas, os carboidratos, né? Quando nós tratamos da glicólise, da descarboxilação oxidativa do piruvato e na última aula do ciclo do ácido cítrico, né? A aula de hoje trata de dois processos que estão associados a essa última etapa do catabolismo dos carboidratos, né? Mas que também estão associados ao catabolismo de lipídios e proteínas, que são os processos, né, da cadeia de transporte de elétrons e a fosforilação oxidativa. Nós vamos ver na aula de hoje que esses dois processos estão intrinsecamente interligados para dar fechamento às etapas do catabolismo energético, né, de carboidratos, lipídios e proteínas. Então, vamos ao tópico. Bom, aqui nós temos que realmente relembrar, né, o ponto central da nossa aula, por exemplo, de glicólise e catabolismo exoses, que quando nós tratamos da questão da diferença entre o catabolismo e o anabolismo, em que nós vimos que o catabolismo ele é convergente, tá? O que então quer dizer que o catabolismo ele é convergente? Dizer que ele é convergente quer dizer que nós temos que vários compostos podem entrar em uma via catabólica, convergindo, né, seus intermediários para um ponto central, um intermediário em comum, né? E como nós podemos ver aqui, né, e nós já exemplificamos isso nas aulas anteriores, esse intermediário comum é o acetil coenzima A. Notem então que no estágio 1, né, dessas vias catabólicas, sendo as vias originárias das proteínas, gerando aminoácidos, dos lipídios, gerando ácidos graxos, e dos carboidratos, gerando glicose, nós podemos ter um mesmo intermediário comum, como nós vimos nas aulas passadas, certo? Nós exploramos em mais detalhes até o momento a via glicolítica, que origina piruvato, ok? E em condições aeróbicas, o piruvato ele pode ir a acetil-CoA a partir da descarboxilação oxidativa efetuada pelo complexo da piruvato desidrogenase, ok? Isso resume, então, essa característica tão importante do catabolismo, que é ele ser convergente. Nós falamos também que existem diversos processos de oxirredução acontecendo, né? Porque o catabolismo, ele tem como função a geração de energia a partir da degradação e principalmente degradação oxidativa de intermediários, né? Da glicose, ácidos graxos e aminoácidos, por exemplo. Então, para onde vão esses elétrons, né? Que é o tema da nossa aula de hoje. A oxidação, a gente tem primeiro que lembrar, né, que a oxidação dos carboidratos é considerada a principal via catabólica de obtenção de energia em boa parte, né, a esmagadora maioria dos seres vivos. E então, sendo que a oxidação de lipídios e proteínas são vias secundárias, também importantes, mas secundárias em comparação aos carboidratos, de geração de energia. Bom, nós vimos então que essas vias catabólicas podem ser divididas em três etapas, de modo geral, tomando como base, por exemplo, o catabolismo de carboidratos, em que o estágio 1 é a produção de um intermediário comum na forma do acetato ligado à coenzima A, ou seja, o acetilcoenzima A. O estágio 2 nós vimos na aula passada, que é a oxidação dessa molécula de acetato do acetil-CoA a partir da via cíclica do ciclo do ácido cítrico, né? Em que nós também temos o diversos sequestros de elétrons do intermediário acetato, né, do acetil-CoA, e em que esses elétrons serão captados pelas coenzimas NAD+, e FAD, né, nas suas diferentes formas. O NAD+, vai estar dissociado na matriz mitocondrial, e o FAD vai estar ligado a um grupo prostético de uma enzima, que, como eu falei na aula passada, também está associada com o processo que veremos hoje, a cadeia de transporte de elétrons, ok? Bom, então, só lembrando então que nós temos essas coenzimas, esses cofatores também, podem ser denominados cofatores, que irão carregar esses elétrons de todas essas vias.
Aqui ocorrendo, por exemplo, no citosol e aqui ocorrendo na matriz mitocondrial. Então, essas 3 etapas, né, considerando que, por exemplo, somente a oxidação dos carboidratos, nós temos a glicólise formando acetil-CoA, a oxidação completa do acetil-CoA, e por fim nós temos então o quê? Nós temos que verificar o que acontece com esses elétrons, todos captados por essas coenzimas. Eles serão então direcionados para esses processos da cadeia de transporte de elétrons associada ou, como nós vamos ver na aula de hoje, acoplada ao processo de fosforilação oxidativa, né? E essa cadeia, então, no caso, irá aproveitar esses elétrons justamente para promover a fosforilação de quem? A fosforilação da molécula de ADP, adenosina difosfato, né? Por fosfato inorgânico, gerando a grande moeda energética de todos os seres vivos, a adenosina trifosfato ou ATP, ok? E aí depois nós vamos ver que esses elétrons vão para um indivíduo que apresenta um grande potencial de redução. Bom, então nós temos que a cadeia transportadora de elétrons, né, é o passo culminante para que ocorra a reoxidação das coenzimas NADH e FADH2, ok? Que são advindas, né, em sua forma reduzida, dos processos de oxirredução da glicólise, descarboxilação oxidativa do piruvato e ciclo do ácido cítrico. E aí, então, esse processo ele serve, uma das funções mais importantes da cadeia transportadora ou de transporte de elétrons, é, de fato, o restabelecimento das coenzimas na forma NAD+, e FAD, né? Ou seja, a sua reoxidação para a renovação e reutilização desses processos catabólicos. A CTE, né, a cadeia transportadora de elétrons, juntamente com a fosforilação oxidativa, também abreviada como FO, constituem o terceiro estágio, né, o estágio final do catabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas. E aí, então, como que ocorre essa cadeia transportadora de elétrons? Ela ocorre a partir de complexos enzimáticos, né, complexos proteicos realmente grandes, né, de grande massa molecular, né? Nós podemos notar aqui pela massa atômica, no caso desses complexos como um todo, né, em quilodaltons, né? O número de subunidades proteicas que compõem esses complexos, tanto em eucariotos como procariotos, e grupos prostéticos associados, que estarão também, né, atuando, tal como ocorreu no caso, por exemplo, do exemplo da complexo da piruvato desidrogenase, em que nós tínhamos diversos cofatores e grupos prostéticos atuando para o transporte de elétrons. Nós vamos ter também aqui grupos prostéticos que vão atuar da mesma forma, como a flavina mononucleotídeo, complexos ferro-enxofre, FAD, ferro-enxofre, grupos M, né? Que possuem anéis porfirínicos complexados com íons férrico, por exemplo, né? Mais ferro e enxofre. Isso contido dentro de cada um desses complexos, gente. Então, esses complexos serão realmente o caminho, né? A cadeia que irá transportar os elétrons advindos das coenzimas reduzidas NADH e FADH2. Então, quais seriam os nomes desses complexos, né? O complexo 1, de forma bem simples, também denominado de NADH desidrogenase. O complexo 2, vejam só, o complexo 2, como eu falei na aula passada, ele é representado pela própria enzima do ciclo do ácido cítrico, que é responsável pela transformação do succinato em fumarato, que é a succinato desidrogenase, ou seja, a oxidação do succinato em fumarato. Essa enzima do ciclo de Krebs, ela é uma enzima que está também presente na cadeia de transporte de elétrons. O complexo 3 é o complexo da ubiquinona, citocromo C oxirredutase. Nós temos também uma proteína que está associada a esse complexo 3 e ao complexo 4, pois ela está, na verdade, presente de forma solúvel na membrana, né, associada à membrana, que é o citocromo C, que apresenta um grupo M com um grupo prostético, né?
E, por fim, nós temos o complexo 4, que é o complexo da citocromo oxidase. Então, vemos que existem várias subunidades de grande massa atômica, né, ou também massa molecular, né, e o citocromo C, apesar de não fazer parte do complexo enzimático, ele se move e interage com esses complexos 3 e 4, justamente por estar associado à membrana interna da mitocôndria, ok? Para além desses transportadores, né, desses complexos enzimáticos, nós temos também, né, a ubiquinona, né, e o sucromo C que está colocado ali também como uma proteína, mas a ubiquinona não é uma proteína, né? No caso, é um composto que apresenta aromaticidade e é responsável também pelo transporte de elétrons. Então, nós vimos então os complexos e seus grupos prostéticos. A sua ordenação e a presença de determinados específicos grupos prostéticos nos dá também uma ordem de potenciais de redução. O que viria a ser então os potenciais de redução, tal qual a gente viu lá em bioenergética? Os potenciais de redução estão associados com a afinidade e a capacidade de adquirir elétrons de um dado grupo, né, ou de um dado átomo, uma dada molécula, um grupo ou um átomo, né? Então nós temos que existe uma ordenação, né, uma ordem, uma hierarquia de, de potenciais de redução. Então, nós temos que o menor potencial de redução, né, para reações de oxirredução, né, ou seja, de redução ou de oxidação, no caso. Aqui nós estamos analisando apenas a questão de redução, né? Por exemplo, o próton ele é reduzido a hidrogênio molecular, o NAD+ é reduzido a NADH e por aí vai, né? Até chegar ao oxigênio. Notem aqui, né? Nós nem nos espantamos que o oxigênio esteja na última posição, pois ele é um dos átomos mais eletronegativos, né? E com isso ele apresenta um grande potencial de redução, de ser reduzido. Então, começa-se com o menor potencial de redução, né, dado em volts, né, potencial padrão bioquímico, até chegar ao maior potencial de redução. Então, os elétrons são passados complexo a complexo a partir de uma ordem que não é aleatória. Essa ordem segue a ordem crescente de potenciais de redução. Então, os elétrons que podem vir, por exemplo, de íons hidreto, né? Associação de elétrons com átomos de hidrogênio ionizados, será passada adiante até chegar finalmente ao elemento que apresenta o maior potencial de redução, né? E esse potencial de redução, gente, ele está associado também com a reação de oxirredução, né? Essa reação de oxirredução apresenta esse potencial. Essa reação do NAD+ apresenta esse potencial, né? Nós podemos ter essas modificações aqui, mas, no caso, na cadeia de transporte de elétrons, são essas etapas que ocorrem e elas, então, seguem uma hierarquia que é de acordo com o potencial crescente de redução. E aí, então, aqui está, né, visualizado num esquema ilustrativo, bem intuitivo, né, da ordenação desses potenciais de redução de forma também espacial. Então, nós temos o complexo 1, 2, 3 e 4, com as denominações que nós vimos lá atrás, né, que nós não precisamos falar aqui agora, né? Não precisamos retomar o nome completo dos complexos, basta que nós colocamos dessa forma, pois eles já estão realmente ordenados a partir do potencial crescente de redução. Então, nós temos que moléculas de NADH e FADH2, ou seja, as coenzimas na sua forma mais reduzida, irão necessariamente doar seus elétrons para os complexos, ok? Lembrando aqui, gente, que o FADH2 ele não está livre, tá? Esse FADH2, na verdade, está associado de forma covalente ao grupo prostético do complexo 2, que é também, aqui no caso é importante colocar, né, o nome completo, que é a succinato desidrogenase, pois ela é a enzima que participa também do ciclo do ácido cítrico, tá? Então, nós temos a NADH aqui doando os elétrons para o complexo 1, ok? E aí, então, não está colocada aqui, mas essa molécula que é a ubiquinona, né? Esse composto aromático que apresenta ressonância, que também pode sofrer reações de redução
e oxidação, ele também está presente nessa porção. E aí, então, o complexo 1 pode passar a ubiquinona. Assim como o FADH2 ligado com o grupo prostético do complexo 2, também passa a ubiquinona. E a ubiquinona, que é então um composto aromático, né, pode apresentar carga, mas é polar, ela é basicamente pouco polar, na verdade, perdão. E aí então essa ubiquinona ela pode passar os elétrons do complexo 1 e 2 para o complexo 3. E aí o complexo 3 passa para a proteína associada, né, parcialmente solúvel na membrana, que é o citocromo C, e esse citocromo C se associa e passa para o complexo 4, que por fim passa o elétron, né, dessas coenzimas reduzidas que vieram de todas as reações de oxirredução anteriores, né, da glicólise, descarboxilação oxidativa do piruvato e ciclo do ácido cítrico, até aquele elemento que apresenta o maior potencial de redução, né, que é, para a surpresa de ninguém, o oxigênio molecular. Então, o oxigênio molecular, juntamente com alguns prótons, né, um oxigênio molecular para cada 4 prótons, pode gerar, então, 2 moléculas de água, oxidando, então, assim também, o átomo de hidrogênio a ele associado.